profissionais ligados à área de mecânica dos fluidos e hidráulica. Parabéns por você que adquiriu a nossa bancada LD98D. Meu nome é Vitor Viana, eu sou engenheiro aqui da Educar Bancadas Didáticas e vim apresentar para vocês a nossa LD98D, uma bancada de perda de carga dupla. Eu gostaria de mostrar para vocês o diferencial da nossa bancada dupla, né? Ela é uma bancada que possui 16 tubulações modulares, onde aqui ao lado direito a gente pode ter tubulações em materiais, em instalações de água quente, em materiais em cobre, em acrílico, em tubos com rugosidade interna alta, em tubulações de diferentes diâmetros, em PVC, como aqui no lado esquerdo também, tubulações em PVC de diferentes diâmetros entre 20, 25 e 32. Além disso, como nós temos esse sistema aqui para calcular a perda de carga distribuída de diferentes materiais, que é um diferencial da nossa bancada, nós temos também diversas formas de quantificar as perdas de carga localizadas, né? Com diferentes conexões. Aqui nós temos conexões de curvas de 45, joelhos de 90, joelhos de 45, conexões de T's de passagem direta. Falando aqui que o nosso sistema de perdas localizadas, nós temos aqui perdas em uniões soldáveis, em reduções 25 para 20. Também temos aqui ampliações no sistema. O que tem de especial também na nossa bancada LD98D? Seriam nossos sistemas modulares, né? Onde nossos andares eles podem ser retirados facilmente. Se a gente folgar nossa união roscável, aqui nossa válvula esfera, o PVC a gente consegue tirar facilmente. Com cuidado. E isso aí, por exemplo, nós também queremos que vocês, professores e alunos, contribuam com a gente. Vocês podem ter a sua criatividade e, por exemplo, criar novas formas de colocações de conexões, de tipos de materiais em PVC, né? Porque a nossa bancada ela possui dimensões padrões, né? Isso quer dizer que neste andar nós conseguimos a mesma distância entre os dois pontos da união, tudo igual. Então sempre vocês podem, através da empresa também, contribuir com novas criações de conexões para a bancada de vocês. Outros diferenciais que nós temos na nossa bancada seria o nosso sistema de hidrometria, que temos aqui o nosso tubo de Venturi em acrílico, que nos possibilita ver toda a questão do fenômeno aqui no estrangulamento brusco do Venturi. Nós temos também a nossa placa de orifício, que é outro dispositivo de medição de vazão, que a gente consegue também visualizar os fenômenos que ocorrem no fluxo através do orifício, que é um material feito em PLA, que é uma das coisas da nossa tecnologia daqui da empresa. Temos aqui nosso sistema também de medição de vazão com hidrômetro residencial. E temos aqui o nosso sistema com o nosso pitot do tipo Kohler, né? Que é um tipo de pitot que possibilita dar uma representatividade bem boa no sistema de medição de vazão e também do perfil de velocidades no fluxo. Aqui também na hidrometria o nosso rotâmetro. Temos sistemas de 3 rotâmetros. Também nós temos à esquerda o nosso reservatório de medição de vazão direta, que ele serve mais para fazer uma verificação da medição de vazão feita tanto pelos rotâmetros como também pelos outros dispositivos de medição de vazão, que são dispositivos da nossa bancada que a gente garante que estão calibrados. O nosso diferencial na nossa parte de hidrometria é que ele é um sistema representativo. Nós conseguimos aferir a vazão medida pelo rotâmetro através de uma medição de vazão direta com o nosso reservatório de nível variável, assim como nós conseguimos conferir a vazão de entrada do sistema através do próprio rotâmetro. E daí a gente consegue ensinar, no caso, a vazão medida pelo Venturi, com os equacionamentos da hidráulica e da mecânica dos fluidos, assim como a placa de orifício e assim como o hidrômetro também. Nós temos aqui um equipamento muito completo.
Ele tem a parte de perdas de cargas distribuídas e localizadas, que nós conseguimos medir. Temos o sistema de hidrometria, como já foi falado, assim como nós temos a parte do Reynolds, que conseguimos fazer a descrição do escoamento e a visualização também dos fenômenos com base no experimento de Reynolds. E outra coisa que podemos também mencionar de um equipamento completo, que ele tem a parte de associação de bombas, que a gente consegue fazer estudo de bombas. E nós temos também um painel de comando, o qual a gente consegue fazer uma variação de rotação da bomba e consegue também fazer estudo de família de curvas, através de inversores de frequência. Além dos medidores de vazão, a nossa bancada também acompanha um sistema de medição de pressão, através de manômetros do tipo Bourdon, que tem escalas de 0 a 0,25, que dá em torno de 25 metros de coluna de água, fazendo a conversão. Temos manômetros de escala entre 0 a 0,16, que dá em torno de 16 MCA. Também nós temos aqui o nosso vacuômetro, que é para medir a pressão de sucção da bomba no tubo de sucção. E agora eu vou mostrar para vocês um dos primeiros cuidados na utilização do nosso equipamento, que seria verificar primeiro o nível de água dentro do reservatório principal. Nos nossos manuais, nós mencionamos que o nível mínimo de água aqui no interior tem que ser em torno de 55 centímetros ou 550 milímetros. Nosso segundo cuidado seria em relação às válvulas. Primeiro, abre as válvulas nos tubos de sucção. Fechamos essa válvula na bomba 2. E vamos abrir as 3 válvulas antes dos rotâmetros. Após isso, é importante abrir todas as válvulas dos quadros. E essas 2 válvulas têm que ficar abertas para fazer o retorno da água até o tanque, o nosso reservatório principal. E fechamos aqui esse tubo de Reynolds. Fechamos essa válvula do tubo de Reynolds e fechamos essa válvula aqui do reservatório de medição de vazão. E aí agora podemos ir e ligar a bomba. Oi. Vamos aprender agora a ligar o nosso sistema. Primeiro liga a chave geral e espero a luz do reset ficar azul. Daí aperta, vai acender as luzes dos displays dos inversores, verifica se o potenciômetro está na escala de 0 em todos os dois. Após isso, liga as chaves do inversor 1 e 2. Daí verificou que todas as válvulas estão abertas, aí pode fazer o sistema funcionar. Uma outra observação importante seria em possíveis vazamentos que ocorram no sistema, né? Daí o que podemos fazer, né? Nós temos o nosso botão de emergência. O sistema desliga imediatamente. A terceira observação seria no ar que está saindo do sistema, né? Quando você desliga a bomba, sempre fica ar nas tubulações. É importante fazer com que esses ares sejam expurgados para depois disso começar os ensaios. Vamos mostrar agora o mapeamento dos nossos manômetros Bourdon. Por exemplo, este manômetro Bourdon 1, de escala de 0,16, ele está interligado no nosso conector pneumático 1. Eles estão interligados com o sistema de mangueiras pneumáticas aqui embaixo. O manômetro 2, ele vai estar interligado no conector 2. Assim como no manômetro 3 aqui no conector 3, o manômetro 4 no conector 4 e o vacuômetro vai estar sempre ligado no 5. O professor tem que sempre observar que os manômetros estão ordenados da forma de 1 a 5, assim como os conectores também.
Uma outra preocupação importante seria no uso do vacuômetro. Este vacuômetro ele deve ser unicamente utilizado no tubo de sucção das bombas, né? Podemos ligar o vacuômetro somente neste conector pneumático e no outro conector pneumático nessa posição. Se o mesmo for interligado em qualquer sistema pressurizado, vai ser danificado. Agora vamos fazer um exemplo, se a gente quer fazer, por exemplo, uma medição de vazão da nossa placa de orifício. Neste caso, nós temos que pressurizar esse tubo para conhecer a vazão do sistema, fechando os demais. E daí a gente pode fazer nosso ensaio. Então, nós, por exemplo, a gente pode fechar as válvulas do meio e da direita. Sabemos a vazão que vai entrar no sistema. Como eu quero fazer o ensaio da placa de orifício, eu fecho as demais. Faço a mesma coisa no quadro 2. Dá os giros com cuidado para evitar golpes no sistema. Aí eu sei a vazão que está passando. Está em torno de mais ou menos 2.000 litros por hora, né? Passando por esse tubo. E se eu quero mais ou menos calcular a vazão medida pela carga de orifício através do diferencial de pressão, nós podemos utilizar mangueiras pneumáticas e utilizar um manômetro diferencial, por exemplo. A gente capta o diferencial de pressão entre esses dois pontos, através de mangueiras pneumáticas ligadas às tomadas de pressão de alta e baixa pressão. Se nós quisermos saber a vazão que passa verdadeiramente através dessa torneira, como é que a gente faria isso? Podemos fazer a medição dessa vazão através de um reservatório de nível variável, que mede a vazão direta, como também a gente pode aferir através do rotâmetro. Quais são os cuidados experimentais que nós temos que ter aqui, por exemplo? Tá? Fechamos a válvula do Reynolds e fechamos a válvula de entrada do reservatório de nível variável também. E fechamos a válvula abaixo do reservatório de nível variável para poder fazer o acúmulo de água ao longo do tempo. Posteriormente, podemos abrir a nossa torneira, onde vai passar uma determinada vazão. Eu assegurando que essa vazão está passando, eu fecho a válvula jusante. Com isso aqui eu garanto que toda a vazão que vai passar através da torneira vai entrar no reservatório de nível variável. Então, eu sei que está passando a vazão em torno de 0,06 litros por hora. Eu posso medir a vazão pegando o marco zero, por exemplo, em 9 segundos, e marco o tempo. E posso também pegar o diferencial de pressão através do meu manômetro diferencial também. E está dando em torno de 50 centímetros de coluna de água. O cuidado que tem que ter também é a questão do acúmulo de água, para não transbordar ao longo do ensaio. Fechei meu cronômetro, peguei em 17 centímetros, faço a diferença da coluna de 17 com 9. Tenho o volume armazenado no tempo, tem a vazão e confronto com a vazão do rotâmetro. Terminei meu ensaio, abro novamente e deixo a água sair. Posso repetir o ensaio? Posso. Eu quero fazer uma medição de vazão direta e confrontar com o rotâmetro. Cronômetro no zero, já, marco o tempo. Aí eu começo a ver a evolução da altura, está no instante zero. Após segundos marcados no meu cronômetro, eu posso parar e vejo o tempo final.
Então foi 6 centímetros. Em tantos segundos eu tenho o volume armazenado, dividido pelo tempo eu tenho a vazão direta. Quanto com a vazão tudo voltando. O diferencial de pressão, no caso, é importante para fazer ensaios de perdas de carga produzidas em conexões, assim como o diferencial de pressão causado através de uma perda de vazão em tubulações. Por exemplo, nosso manômetro diferencial está medindo uma pressão em torno de 1,3 metros de coluna de água de diferencial de pressão entre dois pontos, que está na escala de centímetros de coluna de água. Ele também mede pressões em escalas de psi, no sistema inglês, em pés de mercúrio, polegadas de mercúrio em milímetros de água, em metros de coluna de água e em bar também. Tem várias formas de medir.